Boa noite, alunos do terceiro ano. Nosso componente curricular de hoje é de filosofia e nós vamos falar sobre estética. Estética, ela trabalha junto com a filosofia, só que ela trabalha a questão dentro do conceito filosófico. A filosofia vê a estética como os nossos sentidos. O conteúdo estético não é um conteúdo simples da gente entender, porque a estética ela envolve a questão do belo, a questão do feio, tudo isso. Então a gente vai ver esse conteúdo com vocês, alunos do terceiro ano, sobre estética, ok? Então vamos ver agora o conceito, né, o que é estética, né? Quando falamos em estética, geralmente vem à nossa mente a noção da arte ou do gosto, que é o belo e o feio. Realmente a estética envolve tudo isso. Ela envolve a questão da arte, ela envolve a questão do belo, ela envolve a noção, o conceito do que é o feio também. Podemos dizer que a estética é o campo da filosofia que discute as noções do belo, feio e o gosto das pessoas. Mas aí agora vem a questão seguinte, né? Por que a filosofia, né? Qual o conceito da filosofia em relação à estética? Porque a filosofia ela vê a estética como a questão dos nossos sentidos. Porque nós, enquanto seres humanos, nós não gostamos de encarar muito um ao outro. Por quê? Principalmente por causa da estética. A nossa preocupação hoje, a sociedade de hoje, ela preocupa tanto com a questão externa e deixa o interior. Ela preocupa de cuidar do externo. Então, por isso que essa dificuldade hoje de nós, seres humanos, encarar um ao outro. Principalmente pela questão do julgamento, do belo, do feio. Tá? Então, e dentro do campo da filosofia, a estética trabalha essa questão do sentido hoje, né? De você observar de uma forma mais ampla. Então a gente vai ver esse conteúdo da questão de estética, porque a gente vai ver, na verdade, que estética ela está sendo abordada tanto dentro da filosofia como também dentro do conceito, né, da estética, dentro do conceito de arte em si também, filosofia. Olha, quando a gente, né, nós observamos essas imagens, para nós, se nós tivéssemos o hábito de ir numa exposição de arte, de analisar a arte, como ela foi feita, quando, o período, porque isso aqui para muitos de nós, isso aqui não traz nada e nem demonstra o que é belo, não demonstra nenhuma beleza para nós, porque a estética, a questão do belo, ela está relacionada à questão da época, né, está relacionada à questão do tempo, da sociedade, em qual período que ela foi criada, o que o artista, o que ele quis mostrar enquanto belo, enquanto perfeição. Por isso que a filosofia ela fala que a arte é a questão dos nossos sentidos. Né? Nós sentir a questão, né, do belo em nós, nossos sentimentos. Então, quando nós analisamos isso, nós não sentimos nada. Por isso que a educação da sensibilidade. Tá? A educação da sensibilidade requer o quê? O contato com muitas obras de arte. Como muitas vezes nós não temos esse contato, nós deixamos de desenvolver isso aqui, ó, questão da sensibilidade. Então, por isso que quando nós olhamos determinada arte, determinadas obras de arte, para nós não tem valor nenhum. A gente não vai muitas vezes retratar como se fosse um objeto feio. Por quê? Porque a educação ela volta com isso aqui, ó, sensibilidade. E essa sensibilidade ela requer contato com muitas obras de arte. Por isso, os museus são tão importantes para a sociedade. Para você despertar o que? Essa sensibilidade. De saber analisar. Né? Olha, sobre a estética e o belo. Tá? Já vimos que a estética é o ramo da filosofia que estuda racionalmente o belo. Quando fala racionalmente o belo, é a questão de você ser racional, de você analisar o belo de várias formas. Porque é por isso que tem muito aquele ditado, que olha, o que é belo para mim, não é belo para você. O que é feio para mim, não é feio para você. Por isso que eu vou voltar aqui nessa questão, ó, da sensibilidade.
do sentido. Por isso que a estética ela se envolve a isso. Por isso que dentro do campo da filosofia, a filosofia ela trabalha com a questão racionalmente belo. Ela vê o belo, mas afinal o que é belo? A beleza ela é objetiva. Por quê? Objetiva porque ela é aquilo que é. Quando eu vejo, por exemplo, eu pego essa capa, olha, esse livro e analisa essa capa. Aqui está mostrando a capa como ela é. Tá? O objetivo vai continuar sempre assim, essa capa. A capa desse livro didático vai ser sempre essa aqui. A não ser a outra edição poderá modificar a capa, mas nessa edição vai ser sempre essa. Então a beleza está aqui nesse momento. Tá? Por isso que é algo objetivo. Muda de acordo com o tempo, muda de acordo com o lugar, muda de acordo com de pessoa, de pessoa para pessoa. Então o belo é isso daí. Tá? Olha aqui a minha beleza. Hoje a minha beleza é essa. O belo meu é esse daqui. Mas com o tempo esse belo ele vai desaparecer. Ele já não vai ser mais belo. Tá? Então, se eu for para um outro lugar, olha, enquanto muitos me veem de uma forma, em outro lugar, outras pessoas vão me ver de outra forma. Por isso que a beleza é algo objetivo, ela muda com o tempo, ela muda de acordo com o lugar, ela muda de pessoa para pessoa. A essas outras questões que muitos filósofos se dedicaram a responder ao longo da história. Por isso que vem, olha, para entender toda essa questão da estética do belo, então vamos analisar o que os filósofos pensavam sobre isso. O que eles diziam sobre isso. Então vamos ver também o conceito de belo para Platão, mas isso lá no século V a.C. Então, olha, para Platão, o belo está ligado a uma essência universal. Mas e aí, o que Platão pensava em relação a isso? Para ele, o belo era universal. Era igual para todo mundo. Mas isso no século V, antes do nascimento de Cristo. O belo não depende de quem observa, pois está contido no próprio objeto. Isso é o que o Platão dizia. Esse é o ideal das academias de arte. Então, para elas, elas tentam fixar regras para a produção artística a partir de uma determinada concepção do belo. Isso já é dentro do conceito de arte e da filosofia. Agora, o que você tem que observar, o que Platão dizia. O belo está ligado à essência universal. Quando ele fala isso, é que para ele o belo não mudava. Tá? Essa era a visão dele no século V. O belo não depende de quem observa. Se eu estou observando, eu vou falar que é belo. Para ele era universal. Então, sempre aquele objeto iria ser belo. Agora, hoje não. Tá? Hoje esse ideal de belo, dentro das academias de arte, ela modificou. Porque tem regras, tem forma de você analisar, para você chegar à concepção do belo. Mas naquela época, Platão via tudo como se fosse belo. O belo era universal. Se a gente observasse que isso aqui, esse controle era bonito, a forma dele, Platão dizia que ele ia continuar sendo belo, porque era uma beleza universal, tá? Que não mudaria. Era a essência dele, tá? Do objeto. Olha, vamos só analisar essa imagem. O que vocês observam nessa imagem, essa questão dessa imagem aqui? Você pode analisar o seguinte, são épocas bem diferentes. Idade Média, né? Ou seja, época que nós não vivemos nesse período. Então, mas para Platão, o belo é isso aqui. Não mudou. É a essência. Por isso que ele fala que a beleza, o belo está dentro da essência. Então, por isso, não importa a época, o tempo. Para ele, isso aqui que ele dizia lá no século V a.C. Agora, o belo para David Hume. Isso já no século XVII. A beleza é algo pessoal. Aqui esse filósofo vai dizer o contrário. Para ele, a beleza é algo pessoal. É algo de cada um. Então, portanto, não pode ser discutido racionalmente.
que quer dizer isso? Olha, isso aqui, essa beleza vai mudar. Esse negócio aqui para mim é feio, tá? Por quê? Porque é algo racional. Eu posso mudar minha opinião. Você tem a sua opinião e eu tenho a minha. Mas olha, já isso aqui para o Carlão, isso aqui para ele é lindo, tá? Mas para mim não, é feio. Então por isso que o belo para David Hume, a beleza é algo pessoal. Portanto, não pode ser discutido racionalmente. Como diz o ditado popular, gosto não se discute, né? Muitas pessoas me acham belo, mas outros sou horrível, tá? Porque o gosto não se discute, né? Essa é a visão do filósofo Hume no século XVII. Então aí o belo aqui já vai mudar de forma, mudar de maneira de pensar, de ver o belo. Bom, então é a questão, olha, mas o Luiz é lindo, né? Professor Luiz, mas é belo o professor Luiz. Mas para outros já não são, né? São feios. Tá? Porque o gosto não se discute e para esse filósofo a beleza é algo pessoal. Tá? Espero que tenha entendido essa parte. Vamos ver agora a visão de Kant. Né? Olha, o belo para Immanuel Kant, né? A visão dele, isso já no século XVIII. Ele vai ter quase uma visão do nosso querido Platão. O belo é universal porque julga algo, né? Porque julgar algo, aliás, é uma faculdade de qualquer ser humano. Então, por isso que para ele o belo é universal, porque julgar algo é uma faculdade de qualquer ser humano. Vamos dizer assim, está dentro de nós fazer um pré-julgamento ou um julgamento de algo. Então, todo critério de avaliação não é a razão, mas os sentimentos. Tá? Por isso que ele vai falar que a questão é universal, a questão da beleza. Né? Ele vai tratar aqui, olha a gente observando essa imagem. Então, cada um vai ter uma visão do que é o belo. Por isso que a beleza é universal. Tá? Então, olha, por isso que está aqui, olha. Essas imagens vão mostrar o que é a beleza. Por mais que está, olha, né, maltratada as crianças nessa imagem, mas cada um tem a sua beleza. Né? Cada um mostra a beleza que tem. Por isso que ele fala que a beleza, dentro do processo, na visão de Kant, não é com a razão que você vai mostrar o belo, sim com o sentimento. Por isso que ele fala que é universal, porque nós temos o hábito de julgar. Qualquer um de nós julgamos o que é belo. Agora o belo para, olha, Roger Hegel, isso já é no século XIX. O que ele vai dizer? Olha, Hegel vai dizer o que? A arte, o gosto é a noção de que o belo muda de acordo com o tempo. Aí vem a questão da dialética. Portanto, a produção de uma obra ou a definição de algo como belo depende mais da cultura de uma determinada época. Então aqui ele vai trabalhar com a questão da mudança. Né? Para ele, o gosto, né, do que é o belo muda com o passar do tempo. Tá? Com o passar da época, isso vai ser modificada a noção do que é o belo. O que é considerado feio em certo período pode ser belo em outro período. Eu vou dar um exemplo, talvez eu possa estar até errado, né? Olha, quando uma criança, tem muitos jovens, né? Criança vai ficando assim naquela fase de adolescente, vai ficando feio que dói, né? Esse trenzinho velho feio, aquelas meninas velhas feias, menino feio. Mas com o passar do tempo, quando ele vai entrando naquela fase de adulto, ele muda, ele se transforma. Então, passou-se um período, aí vem a noção, né? Olha, ele ficou belo, ficou bonito, vistoso, né? Não tem essa questão? Então o Hegel é como se trabalhasse com isso, com a época, com a mudança, né? Muda de acordo com o período. Olha essa imagem aqui para vocês verem. Então ele vai mostrar aqui, olha, para nós isso aqui é horrível, que significado tem isso aqui, né? Para nós hoje, mas para a época que foi feito, isso era belo. Isso era uma demonstração da beleza. Essa é a visão de Hegel. Então, olha, o belo para a fenomenologia do século XX. Né? Hoje, para nós, essa noção de belo.
A fenomenologia é uma corrente filosófica atual que tem hoje, né? Ou seja, os fenomenólogos, a obra é a única e pode ser entendida por meio de experiência estética. Então hoje, você analisar uma obra, você tem que ter uma experiência de analisar se é belo, né? Qual a beleza que ela tem, a questão da estética, do belo, como foi feito. Cada coisa tem uma forma singular de beleza. Não existe um único de estética para avaliar tudo. Não existe um único de estética para avaliar tudo. Então, ou seja, cada um tem sua forma singular, tem a sua própria beleza. Tá? Então, isso é hoje para nós. Olha, essas são as imagens. O que mostra a forma, o que é belo hoje. Cada um tem a sua maneira, a sua forma de beleza. Agora nós vamos ver a noção de feio, né? Mas o que é o feio? A discussão sobre o feio se coloca junto com a discussão do que seja belo. O feio pode aparecer em uma obra de arte de duas maneiras. A primeira pode surgir como forma, o estilo artístico, essa maneira. Você vai analisar a forma que ele foi feita, como que aquele artista utilizou para fazer aquela obra. Então, essa é a primeira. A outra pode aparecer como tema retratado. Tá? Algo que não seja bonito de ser apreciado. Mas o tema que ele retratou se tornou bonito. Ou se tornou feio, não gostei. Olha, aqui é uma obra que fala sobre o nazismo, o fascismo. Né? Essa daqui. Aqui é uma imagem, período de conflito. O que vai analisar de combate? Então, é feio. A maneira que você vai ver, né? A visão que você vai ter. Porque o período que ela foi feita, a maneira que ela foi feita, o que foi mostrada. Então, essa obra aqui, nossa, mas é feia, não estou entendendo nada, esquisita. Né? Mas é a forma, como ela foi feita, como ela foi retratada. Isso significa que uma obra de arte pode ser feia. Não. Uma obra de arte não pode ser feia. Por quê? É de acordo com você analisa a época que ela foi criada. Ela não, isso não vai propor que a obra é feia. Lógico que não. Não é nesse termo que avalia uma obra de arte. Elas são avaliadas de acordo com a sua originalidade, a capacidade de mexer com as nossas sensibilidades, com os nossos sentimentos. Olha, poxa, olha, né, que tristeza, que muito bonito, mas olha, mostra uma tristeza, o pessoal sofrendo, né, olha que sofrimento. Então não existe você falar isso é feio, essa obra é feia, essa obra é bonita. Olha, uma obra somente é feia se o artista não atingir o objetivo a que se propõe criar. Aí é feia, porque não sabe qual o objetivo que ele quis alcançar. Aí, o que você vê aí, minha Nossa Senhora? Aquele mais feio, não entende nada. Né? Então, aí sim, quando o artista não consegue atingir os seus objetivos, e não consegue propor aquilo que ele quis criar, então aí se torna feio. Olha, para finalizar, a vida humana possui diferentes dimensões, né, as nossas vidas, especialmente no nosso tempo, que é caracterizado pela fragmentação, né, nosso período, nós passamos por passagem, por período, por mudanças. A filosofia se ocupa em entender profundamente a totalidade da vida humana, tentando unir essa diversidade em um todo coerente. Tá? Mas a gente tem a noção que acha que a filosofia era o ponto da verdade. Não, a filosofia ela nunca vai colocar a coisa como única e como verdadeira. Ela tenta entender, né, a vida humana, a diversidade, a coerência da nossa vida. A estética e a arte, nesse sentido, são setores de grande importância para as nossas vidas, pois estão presentes nos nossos julgamentos. Tá? Então, tanto a questão da estética, né, porque entra a questão do belo, do feio, então está presente hoje nas nossas vidas. Em especial, o nosso tempo requer uma educação consequente valorização da arte, em detrimento de um mundo dominado pela técnica e pela ciência.
Mas a educação é importante para nós valorizarmos a questão da estética, da arte, do belo e do feio. Tá? Então, se a gente não tem esse conhecimento, fica difícil de nós fazer uma apreciação do que é a arte, uma apreciação do que é belo, do que é feio, da questão da estética. Então, ficamos por aqui. Espero ter ajudado vocês. Meu muito obrigado. Tá? Assista o vídeo, depois vocês vão responder as atividades, ok? Um abraço.